quero compartilhar com você um texto, discorrer alguma coisa sobre esse texto. E eu quero convidar você então, para que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 8, e no versículo 23 até o 27. Sei que eles vão jogar aqui no telão, mas se você puder abrir a sua Bíblia, para você localizar esse texto, quem sabe até fazer alguma notação, né, marcação, né, de tal maneira que isso te lembre daquilo que nós vamos falar aqui quando você novamente pegar a Bíblia, quem sabe, né? Talvez anotar a datinha que você foi ministrado por essa palavra aí do lado. Anota aí a data, né? 9/11/2025. Porque Deus fala conosco de várias maneiras, e uma delas é a palavra de Deus. Então eu creio que Deus vai falar ao seu coração através da sua palavra hoje. Eu creio que Deus vai ministrar algo novo no seu coração hoje. Então anota isso aí, porque Deus está falando com você, e Deus vai ministrar sobre a sua vida uma palavra que pode te dar uma direção nova, que pode trazer sobre você uma visão da qual você ainda não tinha, e Deus quer fazer isso conosco. Então abra a sua Bíblia, 8, versículo 23 e 27. Eu vou ler aqui na versão Almeida Revista e Atualizada. Eu não sei se é a mesma que está lá, mas vamos lá. Versículo 23 diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Diga comigo, tempestade. De sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai de amor, esta é a tua palavra viva, poderosa. Pai, que ela venha agora, Senhor, fazer efeito na nossa vida, como semente ela seja plantada na terra fértil do nosso coração, e que o Senhor nos faça compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Pai, que nós possamos ter uma visão além do alcance de tudo aquilo que o Senhor está ensinando através desse texto à tua igreja hoje. Pai, que o Senhor possa ministrar nas nossas vidas, Pai, uma direção que possamos seguir e obter vitórias em cada momento da nossa vida, porque esta vitória é para a glória do teu nome. E é por isso mesmo que o Senhor deixou registrado na tua palavra, ó Deus, estes versos, para que pudéssemos meditar nele, e neles, ó Deus, sermos instruídos para o dia a dia da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada irmão e irmã, cada família, cada pessoa reunida aqui no templo da AD Bueno hoje, nesta manhã. Que o Senhor, ó Pai, possa vir de encontro às necessidades deles através desta palavra. Que o Senhor traga resposta ao coração de cada um deles. Que o Senhor traga paz, ó Deus, calma, tranquilidade ao coração de cada um deles. Pai, que a tua unção e a tua graça seja sobre o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Muito bem, olha só. Se eu fosse dar um título aí, um tema, eu ia colocar assim: as tempestades da vida. Porque nessa vida a gente passa por tempestades. Todos nós, ou já passamos, ou vamos passar. Uma coisa é certa: as tempestades, os dilemas, as intempéries desta vida, as lutas, as dificuldades, ela vem para todos. Vem para todos. Assim como também, né, a chuva, ela cai do céu e ela cai para todos sem distinção, para bons e maus. Então assim também são as dificuldades. Vem para todos, para nós também. Todos nós passamos por algum tipo de dificuldade. E aqui eu quero trazer uma visão assim, que essa dificuldade é como se fosse essa tempestade. Tempestade tem um sinônimo de dificuldade, de luta. E é isso que eu quero que você entenda agora aqui nesta manhã, pela ministração desta palavra. Que tempestades, primeiramente,
primeira coisa é entendermos que as tempestades não é uma coisa fora do comum, fora do normal. Já estava no plano de Deus. Tempestade, naturalmente falando, ela acontece por conta da temperatura. Então, se você nas nuvens no céu, a chuva se forma por causa da temperatura. Quando o frio encontra o quente, né? E aí então há uma descompensação disso. E aí então as águas descem como chuva do céu por causa desse fenômeno da natureza. Então é uma coisa normal. As tempestades fazem parte de um propósito, de um plano de Deus, para que haja equilíbrio na temperatura na terra, para que haja equilíbrio na atmosfera que envolve toda a terra. Então há um plano e um propósito de Deus nas dificuldades que nós olhamos e vemos. Por agora nós vemos lá no sul, teve um tornado. Isso é uma consequência natural. Tem destruição? Tem, mas alguma coisa foi feita que aquilo aconteceu, e para trazer equilíbrio teve que acontecer alguma coisa. Deus age certo, sempre Deus tem um plano, sempre Deus tem um propósito, sempre há um agir sobrenatural de Deus para que haja equilíbrio de alguma maneira nas circunstâncias das quais Ele mesmo criou, porque Deus é quem criou todas as coisas. Desde Gênesis nós percebemos a criação de Deus, que tudo que Ele fez, Ele dizia é bom. Então nós precisamos entender que essas circunstâncias naturais que nós vivemos fazem parte de um plano, de um propósito de Deus para trazer equilíbrio à natureza. Então não há nada anormal nisso. O que a gente precisa fazer é compartilhar, ou melhor, cooperar, né, com Deus para que esse equilíbrio exista. Para que esse equilíbrio exista. Muitos males que a humanidade ela enfrenta, né, é justamente porque ela não está cooperando com a obra da criação. Ela está destruindo camada de ozônio, ela está destruindo muitas questões naturais, rios, nascentes, enfim. Não quero aqui ser da Greenpeace, eu não faço parte da Greenpeace, mas eu só estou dizendo para você que existe uma normalidade e que a única forma de Deus agir para trazer equilíbrio nisso é às vezes com essas intempéries naturais, chuvas, tempestades. Mas enfim, esse é um lado natural. Mas eu quero trazer isso para a vida espiritual nossa, nosso cotidiano, nosso dia a dia. O que quer dizer isso para nós? Então é isso que eu quero falar. Então eu queria trazer uma pergunta e a gente vai respondendo essa pergunta aos poucos aqui. Por que das tempestades? Por que das tempestades? E agora eu trago a tempestade da sua vida, da minha vida. Por que das tempestades? Alguma coisa, talvez eu já tenha até falado na introdução, mas para que eu siga aqui o esboço que eu preparei, eu vou falando. As tempestades, elas fazem, em primeiro lugar, parte da natureza criadora de Deus. Ela produz equilíbrio, a temperatura em toda a terra. Na vida de todos nós, enfrentamos também estas tempestades, momentos difíceis. Nós enfrentamos, cada um enfrenta. Cada um do seu modo, enfrenta a sua tempestade, a sua luta, a sua dificuldade. Nós, cada um de nós, seres humanos, somos como essa natureza. Sabe por quê? Porque nós fomos feitos da terra, do pó da terra, água. E fomos forjados pela noite e pelo dia, pelo sol, pelo calor e pelo frio. Nós fomos forjados assim, como seres humanos. Por isso que nós temos também estou fazendo uma analogia daquilo que é natural com aquilo que é espiritual. A nossa vida, nosso dia a dia. Também a ação de Deus vem sobre nós para corrigir algum desequilíbrio. A ação de Deus, a tempestade às vezes nos alcança para que também nós tenhamos uns ajustes que precisamos ter, porque nós muitas vezes fazemos, assim como o ser humano interfere na natureza, ferindo, destruindo, também nós muitas vezes agimos e destruímos a nossa própria vida, com atitudes, com pensamentos. Então nós precisamos entender que Deus às vezes permite uma tempestade na nossa vida para levar a gente para o equilíbrio. Às vezes nós somos muito exagerados em muitas coisas que queremos. Às vezes nós somos muito exagerados na maneira com que nós lidamos com o nosso próximo. Às vezes nós somos muito exagerados nas nossas atitudes com esposa, esposo, filhos, amigos.
funcionários, às vezes nós perdemos o equilíbrio nessa hora, e às vezes vem uma dificuldade para nos fazer entender que nós precisamos alcançar esse equilíbrio, da mesma forma da natureza. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quantos estão entendendo aí? Digam amém? Então, nesse ponto, nós precisamos entender que nós precisamos buscar esse equilíbrio, nos sujeitar a essa ação de Deus para alcançar esse equilíbrio. Não há o que temer. Deixa eu falar para você, não tem o que temer. Por quê? Porque está tudo no controle das mãos de Deus. Você está passando por uma tempestade? Fique em paz, Deus está dormindo, da mesma forma que nós lemos lá, tranquilos, porque sabe que essa tempestade não vai te destruir. Essa tempestade é para fazer você voltar para o equilíbrio. Essa tempestade é para fazer você pensar um pouco, é para você refletir um pouco, e outras coisas mais que essa tempestade vai trazer sobre a nossa vida, nós já vamos ver. Mas assim, não se preocupe, porque Deus nunca perde o controle de nada. Nada, nada, absolutamente nada. Mateus, em capítulo 8, no versículo 23 a 27 que nós lemos, nós percebemos isso, porque ali Jesus estava no barco com seus discípulos. Aí então vem uma tempestade, eles enfrentam uma grande tempestade. O texto fala que as ondas estavam altas, e a água entrava no barco, e eles achavam que o barco ia afundar, e que estava todo aquele desespero. E a Bíblia diz, Jesus estava no barco e Jesus estava dormindo. Enquanto todos eles estavam assustados com o que estava acontecendo, Jesus dormia, porque Ele tem todo o controle na mão dEle, porque todas as coisas estão sujeitas a Ele. E é uma coisa que Deus quer que nós aprendamos na nossa vida, é isso, que esse controle, essa autoridade, Ele já deu a nós, a igreja. Por isso que Ele fala, mas espera aí, por que vocês estão meio desesperados? Vocês são tímidos demais. Por que vocês mesmos não repreenderam essa tempestade? Por que vocês mesmos não oraram e falaram, aquieta-te? Por que vocês mesmos não agiram? Era isso que Jesus estava falando para eles. Eles foram a Jesus e disseram, não importa que nós vamos morrer aqui. E Jesus sabia que ninguém ia morrer. Então hoje, nós somos conscientes de que nós temos autoridade, no nome de Jesus, para repreender todo mal, pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Nada que se levantar contra nós vai nos destruir, porque nós temos uma palavra de Deus, e nós temos um nome que é sobre todo nome, e nós temos o poder do sangue de Jesus, que foi aspergido sobre nós para nos garantir a vitória. Nós somos mais que vitoriosos por causa desse sangue. Irmãos, como igreja nós precisamos tomar posse daquilo que Ele já nos entregou. E o que Ele nos entregou foi a autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre a natureza. Deus pode fazer isso, e a Bíblia mostra isso em vários lugares, não vou entrar nisso, mas o sol já parou. Já veio o sol e a lua pararam, porque um homem orou. A seca veio seca durante 3 anos e meio, porque um homem orou, falou que não ia chover, e não choveu. Depois ele ora de novo, e aí então vem a chuva. Então há autoridade na vida de quem crê, para o governo dessas coisas. E Jesus então estava dizendo, por que vocês são tímidos? Por que vocês não oraram? Por que vocês não repreenderam? É esse o sentido do texto. E os discípulos estavam assustados, com medo. Então nós precisamos compreender isso. Deus nunca perdeu o controle. Fala para a pessoa que está do seu, Deus nunca perdeu o controle das obras das suas mãos. Ouça, foi Ele que fez as nuvens do céu, foi Ele que fez a luz, o sol, as estrelas, foi Ele que fez o inverno, o verão, o outono, primavera, foi Ele que fez todas as coisas, e tudo isso está no domínio da mão dEle. No calendário de Deus, nenhuma das estações chega fora de hora, chegam todas no tempo correto delas chegarem. Deixa eu te falar. Ainda que no nosso passado nós tenhamos agido de maneira contrária à sua vontade, ainda que no nosso passado tenhamos errado, ainda que no nosso passado tenhamos feito coisas que desagradaram a Deus, mas o nosso presente e o nosso futuro ainda está nas mãos dEle.
não tem o que se preocupar. A cada dia da criação, Deus observava e dizia que era bom. Deus criava as estrelas e dizia: é bom. Deus criava as águas, separava as águas e dizia: é bom. Tudo que Deus faz é bom. E a Bíblia diz que Deus cria o homem, e Deus fez o homem bom. Deus fez o homem perfeito. Mas também a Bíblia diz que este mesmo homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus se meteu em muitas astúcias. E porque ele se meteu em muitas astúcias, então começou a experimentar as intempéries da vida, para que pudesse novamente voltar para o Criador, para que pudesse novamente ser restaurado na sua alma, no seu caráter. Porque a astúcia que entrou no coração do homem o distanciou de Deus. Tudo que Deus faz é bom. E o segredo para que nós possamos usufruir de tudo que é bom e que Deus fez e que Deus faz é estarmos na presença dEle. Sabia disso? Como é que eu faço para aproveitar tudo isso de bom, para usufruir de toda a bondade de Deus na minha vida? Fica perto de Deus, se aproxime do Senhor, se aproxime dEle, conheça a Deus pela sua palavra, busca o Senhor em oração. Tenha um momento, sabe, do seu dia que você possa dedicar a Ele. De 24 horas do seu dia, quanto tempo você se dedica ao Senhor? De 24 horas do seu dia, quanto tempo você fica com as mãos levantadas para o céu e diz: obrigado por esse dia, Senhor? Olha que eu não gastei um segundo para falar essa frase, mas admire você, pasme você, que a maioria esmagadora da população não tira tempo para isso, para dar a Deus um simples obrigado por um dia de vida que foi acrescentado. Nós precisamos aproximar de Deus, precisamos aprender a depender mais de Deus. A tempestade da vida, ela vai nos ensinar, a estruturar melhor a nossa maneira de viver, corrigindo as nossas falhas, corrigindo os nossos erros. Então nós precisamos entender isso, que essas tempestades que vêm, que você enfrenta, ainda que seja uma coisa simples, pouca para muitos, mas para você é uma aula que Deus está te dando para que você possa aprender algo mais. Pode ser a mais simples dos problemas, ou os maiores dos problemas, não importa. Deus nunca vai perder o controle. Deus tem sempre para você a vitória sobre essa circunstância, sobre essa situação. Segunda coisa que eu quero falar para você: por que das tempestades? As tempestades, elas vêm para nos fazer mais resistentes, elas vêm para nos fazer mais fortes e nos fazer avançar. A tempestade ela não vem para fazer você parar. Os problemas que você enfrenta não vêm para te parar, vêm para te desafiar. Os problemas que você enfrenta vêm para fazer você, forjar você, para você ficar mais forte, para você estar mais firme. Olha só isso. Josué, servo de Moisés, recebe uma notícia do próprio Deus. Deus fala com ele e diz: Josué, meu servo Moisés é morto, levanta-te. Quero que você assuma o lugar de Moisés e que você faça com que esse povo entre na terra prometida. Ser forte, ser corajoso, entra, possui a terra, leva o povo, para que se cumpra a minha promessa de entregar a ele uma terra boa. Onde está a tempestade aí, pastor? Vou te dizer. Josué era só um servo. Josué é aquele que estava junto com Moisés o tempo todo, mas quem entrava na presença de Deus e falava com Deus face a face era Moisés. Moisés tinha a autoridade da parte de Deus para guiar o povo. Aí de repente ele morre, na circunstância da vida ele morre.
E aí então agora Josué tem que tomar esse lugar. Deixa eu te falar, isso não é uma tempestade não. Isso é uma grande tempestade na vida dele. É um grande desafio que está diante dele. É uma circunstância que ele está chorando o luto do seu pastor. Ele está chorando o luto do seu líder. Ele está chorando o luto do seu mentor. Ele está chorando o luto de um povo que tinha o seu líder. Ele era apenas um serviçal desse líder. Deixa eu te falar uma coisa. Ele estava numa pressão. Por isso que Deus já fala com ele: ser forte, ser corajoso. E já começa a desafiar ele numa circunstância em que ele precisa tomar posse daquilo. Quando a tempestade vem, ela abala a nossa estrutura. Às vezes a gente não está preparado para ela, mas vem uma tempestade e te faz impulsionar. No contexto ali dessa passagem de Josué, Josué estava vivendo essa tempestade na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida ministerial. Talvez você esteja assim. Se você já foi promovido de um cargo para um outro cargo na sua empresa, ou se você tinha uma empresa pequena e você de repente transicionou isso para uma igreja, uma empresa maior. Se você estava namorando e noivou e vai casar, sempre você vai entender que há algo que vai te impulsionar para que você tenha vitória naquilo. E aquilo vem e causa um temor. E aí, será como que vai ser isso? Aquilo traz em você algo que você não consegue contemplar para frente. E você precisa então depender de Deus, confiar em Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Moisés estava morto, o povo estava sem líder, o povo estava no deserto, grandes desafios estavam sobre os ombros de Josué agora. De repente tudo isso que estava sobre Moisés foi transferido para os ombros de Josué. Josué era o primeiro na sucessão da liderança. Depois de Moisés era ele. Enquanto Moisés subia do monte para orar, Josué guerreava lá embaixo. Enquanto Moisés estava com as mãos erguidas orando, Josué prevalecia na guerra lá embaixo no vale. Josué agora, como fazer? Quem vai guerrear e quem vai orar? Pensa na luta, na mente dele. Como que vai ser agora? Porque o meu líder não está lá para orar por mim mais. Agora eu que estou nessa posição, eu quem estou nesse lugar, eu quem preciso orar, eu quem preciso estabelecer uma vitória no mundo espiritual para depois essa vitória se concretizar no mundo natural. E ele estava nesse dilema. Ainda hoje é assim. Deus permite na minha e na sua vida tempestades. E essas tempestades, elas não vêm para nos destruir. Essas tempestades, elas vêm para nos fazer crescer. Essas tempestades, elas vêm para nos fazer amadurecer. Essas tempestades, na minha vida, na sua vida, meu irmão, elas são benéficas. Elas não são ruins. Nós só precisamos entendê-las e tirar proveito delas. Não vamos nos render a elas, vamos vencê-las. Vamos vencê-las. É isso que Deus quer que nós façamos. A cada tempestade que enfrentamos, nos tornamos mais fortes. A cada tempestade que enfrentamos, nós nos tornamos mais conscientes de que Deus está conosco. Sabia disso? Quando você enfrenta, você obtém a vitória e você dá glória a Ele, porque é Ele que te deu essa vitória. Olha só, lembra de Davi? Davi enfrentou algumas tempestades na vida, mas dentre elas eu acho legal que ele venceu um urso e ele venceu um leão. Foram tempestades na vida dele. Porque ele enfrentou um urso, porque ele enfrentou um leão, porque ele venceu essas tempestades. Quando chegou uma tempestade maior, que era o gigante Golias, ele não temeu. Ele não temeu, ele falou: eu vou também contra esse gigante. Um exército inteiro estava temeroso, um exército inteiro estava se escondendo. Mas aí veio um rapazinho que venceu um urso, que venceu um leão e fala: olha, eu já venci algumas tempestades na vida,
e eu vou vencer essa também, porque eu vou lutar com as mesmas armas que eu lutei contra o urso, que eu lutei contra o leão. Ele vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, meu irmão, é isso que faz a diferença. O urso não parou, o leão não o parou, e nem o gigante iria parar. Deixa eu te falar dos problemas que você já venceu, das dificuldades que você já atravessou. Ei, meu irmão, Deus te deu vitória sobre elas, e este mesmo Deus é fiel para dar vitória também sobre esta que você está enfrentando agora, ou por aquelas que porventura surgirem na sua vida. Deus é o mesmo hoje, ontem e sempre. Deus não muda, Ele é fiel para nos dar vitória em todas as e quaisquer circunstâncias da sua vida. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida então nesta manhã. Faça assim com as suas mãos, levanta por favor. Eu quero declarar em nome de Jesus. Eu declaro que essa tempestade que você está enfrentando te fará mais forte e mais resistente, e você irá alcançar lugares mais altos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Deus vai te dar vitória, meu irmão, em nome de Jesus. Por que das tempestades? Eu já estou quase terminando. Para nos fazer voltar para Deus. E aqui que eu quero dar mais ênfase em tudo que eu estou falando. Talvez muita coisa que eu falei aqui você já ouviu em algum momento, mas o que eu vou te falar aqui agora, isso é muito importante e precisa estar guardado no lugar bem profundo, enraizado no seu coração. As tempestades às vezes é uma forma de Deus nos fazer voltar para Ele. Deus às vezes permite tempestades na nossa vida para que nós possamos voltar ao propósito para o qual Ele nos chamou. Deus às vezes permite tempestade na nossa vida para que nós possamos valorizar aquilo que Deus valoriza. Então Ele quer chamar a gente de volta. Aí então vem uma tempestade na minha e na sua vida. Graças a Deus por essas tempestades, porque o que eu quero é estar no centro da vontade de Deus. Quantos querem estar no centro da vontade de Deus? Então glória a Deus pelas tempestades que porventura Deus permitir na nossa vida para nos fazer voltar a Ele. Não tem nada que importa nesse mundo a não ser fazer a vontade de Deus, estar na direção daquilo que Ele mesmo tem para nós. Oh, meu irmão, isso é muito importante. Lembra de Jonas? Deus fala: Jonas, meu filho, eu quero que você vá pregar lá em Nínive, porque eu quero converter aquele povo, eu quero alcançar aquele povo, então eu quero que você vá para Nínive. Mas ele fala: aquele povo é um povo muito terrível, é um povo mau, é um povo, não tem jeito. Ah, não vou não, não vou. E não vai. E ele compra uma passagem de um navio e entra no navio e toma direção para ir para Tarsis, uma direção contrária daquela que era a vontade de Deus para a sua vida. Muito bem, ele está no navio, no meio do mar, em alto mar, veio uma grande tempestade. Glória a Deus pela tempestade. Por causa dessa tempestade, Nínive foi salva. Por causa dessa tempestade, o plano e o propósito de Deus se cumpriu lá na cidade de Nínive. Graças a Deus por aquela tempestade. Mas Jonas estava no barco, e a tempestade ia assolando, ia destruir aquele barco, e todos iam naufragar, morrer ali, porque aquele navio iria afundar. Até que eles descobrem essa circunstância, e quando chegam a Jonas, ele fala: eu sei por que está acontecendo, é porque é para mim ir para Nínive, e eu tomei esse barco. E explica a situação. Eu falei: então vamos jogar você fora do barco. E jogam Jonas fora do barco. Aí vem uma baleia, um grande peixe, a Bíblia diz, e engole Jonas, e leva ele e cospe aonde? Na praia de Nínive. Ele então, chegando em Nínive, aí ele entende, ele se arrepende. Há uma conversa, não quero entrar no mérito dele, lá no ventre do grande peixe. E ele fala com Deus, e ele se arrepende, e Deus então leva para o propósito de novo. E lá ele vai, ele prega, e aquela cidade inteira, que era mar aos olhos de Deus, se converte, e é alcançada, e é salva, por causa da palavra que foi pregada por Jonas, que estava fugindo da vontade de Deus. Nós também somos assim. Às vezes Deus dá uma direção para nós, e nós queremos tomar outra direção. Nós queremos fazer outra coisa diferente daquilo que Deus quer para nós. E todas as vezes que
fizermos isso, que Deus mande um grande peixe para nos engolir, que Deus mande uma tempestade para nos alcançar, para que nós possamos voltar para o plano e para o propósito de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Quando os discípulos estavam enfrentando a tempestade, eles buscaram socorro aonde? No barco mesmo. Eles buscaram socorro no barco mesmo. Sabe o que é esse barco? É a igreja. Sabe o que é esse barco? É a igreja, onde Jesus está. E Jesus está aqui nesta manhã, e Jesus está aqui nesse lugar, e todas as vezes que nós entrarmos aqui, Jesus vai estar aqui nos aguardando, nos esperando, para que nós possamos buscar socorro no lugar certo e na pessoa certa. Quem nos socorre é o Senhor. O lugar que nos ampara é a casa de Deus, é aqui, esse lugar, no templo onde nós estamos. Deus estabeleceu uma aliança com este lugar, e que todas as vezes que nós orarmos aqui, Ele vai ouvir do céu e vai dar resposta às nossas orações aqui. Então é importante você entender por que isso tudo aconteceu ali. Por que eles não foram para a margem? Porque crente não fica na margem, crente fica dentro do barco onde Jesus está. Crente não fica de lado, crente fica no lugar certo, na posição certa, como filho de Deus, onde o Pai está. E aqui é a casa do Pai, onde nós precisamos estar. É nesse lugar, a casa de Deus, que nós vamos obter resposta para tudo aquilo que nós queremos na nossa vida. É aqui que Deus vai trazer equilíbrio para nós. É aqui que Deus vai trazer força para nós. É aqui que Deus vai nos dar vitória sobre os nossos inimigos. É aqui que Deus vai fazer com que nós andemos na direção que Ele mesmo já planejou para cada um de nós, em nome de Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Glória a Deus. A Bíblia diz assim, 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 12, diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não importa o erro, a falha, a dificuldade, o problema, o que importa é isso aqui: se você ouve a voz de Deus, e se você arrepende, e se você se humilha na presença dEle, e se você depende dEle, e se você escolhe a presença dEle, Ele vai sarar a sua vida, vai sarar o seu caminho, vai te dar vitória sobre as dificuldades da sua vida, em nome de Jesus. As tempestades que Deus permite em nossas vidas sempre serão pedagógicas, sempre é para o nosso ensino. Cada luta, cada dificuldade lá fora, eu não atribuo muita a Deus, porque eles não estão sujeitos à vontade de Deus. Mas você que está aqui na casa de Deus, você está sujeito à vontade de Deus. Então toda dificuldade na sua vida é pedagógica. Deus está te ensinando alguma coisa. Deus te ama tanto que Ele permite alguma dificuldade para você consertar alguma coisa que esteja fora do lugar. Esta é a grande verdade. O amor de Deus é tremendo, é poderoso para fazer com que haja essa mudança, essa transformação. Eu quero pedir para que você fique de pé. Eu quero terminar. Mas eu preciso te dizer isso aqui. O desejo do meu coração para a sua vida, para a sua casa, é que Deus abençoe a sua vida, é que Deus te livre de tempestades. Oh, irmão, como seria bom você não ter tempestade na sua vida nenhuma, que fosse, né, uma caminhada triunfante todo dia. E em nome de Jesus eu profetizo que seja. Eu profetizo que seja. Mas Deus às vezes permite algum tipo de tempestade em nossa vida, em sua vida, na minha vida, para que nós possamos voltar para Ele, para que nós possamos estar na casa dEle, para que nós pudéssemos experimentar o amor dEle, o favor dEle, a fidelidade dEle. Deus permite tudo isso para que nós possamos ter experiência com Deus. Você precisa de ter experiência com Deus, e as experiências vêm, às vezes é nesses momentos de deserto, é nesses momentos de vale, é nesses momentos de luta,
é nos momentos de dificuldade, é quando você vê uma oração respondida, é quando você vê um mover sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Então eu oro para que Deus te abençoe, que você seja um desses que recebem de Deus grandes coisas, grandes livramentos, grandes milagres, em nome de Jesus. Olha só o que diz o profeta Oséias. Cadê o profeta Oséias? Está aí não. O profeta Oséias está lá em cima. Olha só, Oséias capítulo 6 e verso 1 diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia nos ressuscitará, para que vivamos em sua presença. Sabe quando que isso se cumpre na nossa vida? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, porque aí nós estamos nele, porque Ele morreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Esse texto está fazendo menção a isso. Esse texto está dizendo que nós somos esses, aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eles experimentam isto, porque nós morremos com Cristo na cruz do Calvário, mas também ressuscitamos com Ele ao terceiro dia, porque nós o recebemos como nosso Senhor e como nosso Salvador. Feche os seus olhos um instantinho só. Deixa Deus falar ao seu coração. Deus te ama. Deus te ama. O amor dele é sobre a sua vida. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração aqui. Primeiro, eu quero orar assim. Se você se identificar com essa oração, eu quero que você saia do seu lugar e você venha aqui à frente. Se você se identificar com essa oração, tá? Eu quero orar por livramento. Eu quero orar por crescimento. Eu quero orar por aqueles que estão enfrentando tempestade na sua vida. Eu quero orar nesta manhã para aqueles que estão enfrentando uma tempestade e querem entrar no barco onde Jesus está, querem fazer parte de uma igreja, querem entregarem a sua vida a Jesus, reconhecendo Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Eu quero orar também por quem está enfrentando uma tempestade e quer voltar para o barco. Eu quero orar por você que saiu do barco por algum motivo, se distanciou da presença de Deus, mas hoje você entende que precisa voltar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está enfrentando uma tempestade e quer andar sobre as águas, quer andar sobre essas dificuldades. Jesus está dizendo para você hoje: essa tempestade não vai te destruir. Ouça isso. Você vai aprender com essa tempestade. Deus está te treinando e vai te dar equilíbrio. Deus está te treinando e vai te fortalecer para o próximo nível. Deus está usando essa tempestade para te levar à direção certa. Confia nele, espera nele, e o mais Ele fará. Feche os seus olhos. Pai, eu oro por essas pessoas agora. Pai, em nome de Jesus, que a tua unção venha sobre nós aqui nesse templo da De Bueno agora. Pai, que o Senhor vai falando agora ao coração de cada uma dessas pessoas. Pai, se tem alguém que precisa hoje receber o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida e estar no nosso meio,
Pai, esta oportunidade está sendo dada a ela. Se você é um desses, vem aqui à frente, por favor, que eu quero orar por você. Em nome de Jesus, Pai Santo, eu também oro por aqueles que porventura tenha se afastado de Ti, saído do barco, ó Deus, e que nesta manhã está aqui na Tua casa e quer novamente, Senhor, ó Deus, entrar no barco, estar debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua graça. Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa também venha aqui à frente. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Oh, deixará pra me ver. Em nome de Jesus. Move. Vem, eu estou te esperando. Deus está falando com você. Vem aqui. Quero orar por você. Em nome de Jesus. Sai do teu lugar. Saia do teu lugar. Vem até aqui, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, do estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temos som contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, muitas fontes em meio ao deserto haverá. Deus te dá escape e livramento. Ouça, eu não vou insistir muito nisso não, mas até o final desse culto, se você está aqui e quer receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, me procure aqui na frente, procure aqui os pastores, nós queremos orar por você. Se você está fora da casa de Deus e um dia já esteve aqui e quer voltar, nos procure aqui, nós queremos orar por você. Agora eu quero fazer a terceira e última oração por aqueles que estão enfrentando tempestades e que hoje, nesta manhã, Deus falou contigo que essa tempestade não é para te destruir, essa tempestade é para fortalecer você, para te trazer equilíbrio. Então eu quero que você venha aqui, que eu quero orar por você agora. E aí nós vamos estar encerrando esse culto, mas por favor, venha rápido para que nós possamos orar em nome de Jesus. Pelas águas faz romper muitas fontes em meio ao deserto haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Oh, sua voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temos um contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Oh, sua voz, Deus te dá escape e livramento. Pai de amor, aqui estão os teus filhos, filhas, que vieram à tua casa hoje, vieram ao lugar certo, vieram buscar o Senhor, vieram, ó Deus, no barco que é a tua igreja, clamar socorro por Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cada um deles, Pai amado, e na autoridade que o Senhor me concede, Pai, eu declaro que essas tempestades, lutas, dificuldades que os teus filhos estão passando, não vão vencê-los, antes, Pai, eles triunfarão sobre elas, terão vitória, terão êxito, que a tua
levante a sua mão comigo assim. Todos, levante a sua mão comigo assim e diga: Senhor Jesus, eu te agradeço, eu te louvo pelos problemas, pelas dificuldades que eu enfrentei, e o Senhor me deu vitória, e eu sei que o Senhor é poderoso para me dar vitória sobre toda e qualquer dificuldade, qualquer problema. Em nome de Jesus, eu sou mais que vitorioso em Cristo Jesus. Aleluia! Glória!